Depois que o Alter Rebbe nos explicou o sentido místico e espiritual, o sentido mais profundo do conceito de entrega da alma, que isso é algo que se aplica a todos nós em toda situação, sob toda circunstância, que isso significa não apenas Deus nos livre de ter que ir ao martírio para manter a fé, ser fiel ao monoteísmo, mas como nós falamos, isso tem um sentido espiritual mais refinado, mais delicado, que significa na hora das atividades espirituais do estudo da Torá, da oração, do cumprimento das mitzvot, a pessoa entregar-se de corpo e alma a Deus, ou seja, a pessoa se concentrar de forma total, imergir dentro da espiritualidade, do estudo da Torá, da oração, se concentrando naquilo, desligando-se do mundo corpóreo, do mundo físico, dos assuntos materiais, como que esquecendo que o mundo existe, por assim dizer, seja o mundo físico e material. Então ele nos diz, esse é o significado de entrega da alma, que na hora que a pessoa se dedica às atividades espirituais, ele deve focar completamente nisso, deve se entregar por completo, uma abnegação total e completa, sabendo que na realidade esse é o endereço, esse é o objetivo da alma, não é? E que todo mundo físico, material, que nos cerca, que nos pressiona, etc., isso é algo passageiro, volátil, momentâneo, e a pessoa, portanto, deve saber transcender as limitações desse mundo, saber superar, não é? As limitações desse plano e imergir com tudo, entregar sua alma na hora da atividade espiritual. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz agora, והנה בהכנה זו של מסירת נפשו להשם יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה וכולי, וכן בהכנה זו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה, וכן באמצע יום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה הכנה זו לפחות. Assim como nós falamos que os sábios instituíram para ser recitado no início da liturgia matinal, logo no início do dia, esse conceito que Deus nos deu a alma pura e Ele irá retirá-la, isso para nos dizer que a alma será retirada desse mundo, porque a essência da alma, o seu habitat, a sua essência não reside aqui no campo físico e material, etc. E a pessoa precisa ter consciência disso para ter a escala de valores apropriada, para ter consciência do que realmente é importante, essencial e o que é meramente secundário. E ele nos diz que essa atitude, esse preparo é necessário em todas as fases do dia, antes de atividades espirituais. Ele nos fala que com essa preparação matinal para Mesirat Nefesh, essa disposição de entrega da alma, como nós falamos nesse sentido agora, significa abnegação total, se entregar, corpo e alma, para as atividades divinas, né? Com essa preparação matinal para Mesirat Nefesh a Deus, a pessoa deve começar a dizer, com essa preparação, com essa mentalidade, com essa atitude, aí a pessoa deve começar a dizer as preces matinais, bendito sejas tu, etc., se dirigindo a Deus, como nós falamos, na segunda pessoa, sentindo que ele está diante de Deus, cara a cara com ele, na frente dele, apesar das nossas limitações corpóreas, físicas, materiais, etc. Mais do que isso, ele nos fala, com essa mesma preparação, com essa mesma mentalidade e atitude, a pessoa deve iniciar uma sessão regular de estudo imediatamente após a oração, consta nos nossos livros, e assim é trazido no Shulchan Aruch até como lei. É importante estudar Torá durante todo o dia, toda hora livre do dia que a pessoa tem, se ele pode consagrar ao estudo da Torá, isso é uma coisa fabulosa, uma coisa elevadíssima, mas em especial, consta nos livros e assim é trazido na própria Halachá, da pessoa fixar algum momento de estudo logo imediatamente após a reza matinal. E, de fato, algumas sinagogas ou comunidades até têm esse costume, né, para fundir as duas coisas, oração, estudo da Torá, ou aproveitando esse momento. E se fala que, em especial, esse é um momento auspicioso, ou seja, como nós falamos, estudar Torá é bom qualquer hora do dia ou da noite. Mas a fixação de um horário de estudo logo após a tefilá, logo após a oração, isso tem um efeito e um benefício
adicional, porque como nós falamos, primeiro a pessoa está logo depois da oração, e na oração, através da leitura do Shema, da Amidah, a pessoa atraiu e desencadeou no mundo de forma cósmica e particularmente em si uma energização da sua alma, da sua espiritualidade. Ele atraiu luz divina para dentro de si, e quando ele se senta ou se põe a estudar Torá logo após a reza, então ele consegue trazer dessa luz divina absorvida na hora da reza também dentro do estudo da Torá. E esse é um momento auspicioso, o momento da manhã é uma hora especial, por isso a reza é feita justamente nessa hora, nesse momento. Por isso até algumas comunidades, algumas pessoas têm o hábito, nem que seja de 5 minutos, depois da reza, de sentar-se e estudar um parágrafo, algumas linhas, uma halachá, uma lei, enfim. Mas de qualquer maneira, o que ele está querendo nos dizer aqui, que com essa mesmo, ou seja, antes do estudo da Torá, a pessoa também deve ter essa concentração, deve ter essa meditação, deve fazer esse preparo, essa atitude, deve incorporar essa mentalidade, ou seja, saber que na hora que ele vai estudar, ou assim como ele vai rezar, ele entra, imerge com tudo. Ele mergulha com tudo nisso, ele deposita toda a sua alma, ele se desvincula do mundo que o cerca, das coisas físicas, materiais, etc. E de igual modo, no decorrer do dia também, a pessoa precisa fazer essa preparação, sabe, em primeiro lugar, antes de fazer uma mitzvah, ou antes de se dirigir a uma reza, antes de iniciar o estudo da Torá. O pessoal já podia, sabe o que? Vamos lá, abrir o livro e faz isso. Não, antes pare. Se concentre no que você está prestes a fazer. E que é uma atividade espiritual. E sabe o que? Antes de tudo, desligue. Não só desligue o celular, etc., mas desligue a conexão com o mundo que o cerca. Desligue-se, desvincule-se do físico, do material, do corpóreo, etc., para então imergir, mergulhar com tudo nessa atividade que você está prestes a realizar. Ele nos fala, de igual modo, no decorrer do dia, a pessoa precisa fazer essa preparação, pelo menos antes de começar a estudar. Ou seja, ainda que não consiga mantê-la durante o estudo, talvez se a pessoa vai estudar Torá durante 1 hora, talvez ele não vai conseguir estar num estado, não é, de transe espiritual durante 1 hora inteira, se concentrando a cada segundo de que aqui ele está estudando a sabedoria divina, que através desse estudo ele está se unificando com Deus, etc. Um Benoni, pelo menos, um Tzadik, talvez ele consiga manter esse estado de espírito. Um Benoni, já nem tanto. Então, mesmo que a pessoa não consiga mantê-la, essa atitude durante o estudo, quando estiver concentrado no conteúdo do texto, porque durante o estudo a pessoa vai estar empenhada em entender o que ele está estudando. Mas ele nos diz, pois como sabemos no caso dos Beinonim, que não permanecem em estado de extasiada consciência do divino o tempo todo, os Beinonim não conseguem manter esse transe espiritual, mas a preparação chave crucial para garantir que o estudo seja por amor à mitzvah, essa conscientização é no princípio do estudo. Porque depois de iniciado o estudo, de fato a mente estará focada na compreensão do texto e não na presença de Deus que está diante de si. Mas pelo menos antes do início do estudo, ele nos fala que é essencial essa concentração, essa preparação. Conforme ele nos diz, Knodá, e ele nos traz até provas aláhicas disso, na legislação judaica, Knodá, sheikar achana lishma leakev, ובתחילת הלימוד בבינונים, וכמו בספר תורה, שצריכים לשמה לעכב, ודיו שיאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, או לשמו ולשמה, וכולי. Nos fala que tal situação é análoga à produção de um get. Get seria a certidão de divórcio religiosa judaica,
que precisa ser escrita especificamente com a intenção de servir para esse casal em especial, para esse homem, para essa mulher. Então, essa é uma condição sine qua non para a escrita do documento do get. Ou a mesma coisa também quando o rolo da Torá, quando se escreve a Torá em pergaminho, também a pessoa precisa ter a intenção de que está escrevendo isso para servir como Sefer Torá. Então, nesses casos em que a escrita do texto com a intenção correta pela Halachá é condição indispensável para o documento ter validade. Mas, mais uma vez, nesse caso, isso não significa que o escriba precise ter essa intenção durante todo o tempo que estiver executando o trabalho, todo o tempo que ele está escrevendo o gueto, o divórcio, todo o tempo que ele está escrevendo o Sefer Torah. A Halachá prescreve que é suficiente que ele diga, ao principiar a escrita, no início da escrita, ele declare, se conscientize, escreverei isso como um sagrado rolo da Torá. Isso que eu estou escrevendo agora é para servir como um Sefer Torah. Ou, no caso de um gueto, de um divórcio, escreverei isso em nome dele, em nome dela, como certidão de divórcio. Então, nós vemos pela Halachá que, pelo menos no início dessas atividades, é essencial para essa kavaná, essa intenção, essa declaração, essa conscientização, esse preparo antes de iniciar. Isso significa mesmo que no decorrer de todo estudo ou de toda mitzvah, a pessoa não consiga manter esse nível máximo e elevado de concentração, mas pelo menos no início é imprescindível, é indispensável. Portanto, ele nos diz o preparo espiritual que a pessoa deve ter, deve fazer antes de iniciar o seu estudo da Torá e não na hora do próprio estudo. Como nós falamos, na hora do estudo a pessoa precisa se concentrar no texto que está sendo aprendido, no entendimento do conceito que está sendo estudado. Né? E não, nessa hora a pessoa não vai estar pensando no êxtase, no transe espiritual que ele deve ter em função de estar se ligando com a sabedoria divina, com a própria essência da divindade. Como nós falamos, os tzadikim pode ser que eles consigam manter esse estado de forma permanente, ou seja, a cada momento que eles estão estudando, a cada palavra que eles estão pronunciando, que eles sintam e percebam como isso é pura divindade, e portanto eles têm essa entrega da alma, eles têm essa imersão contínua e ininterrupta o tempo todo. Mas isso, nós falamos, ocorre nos tzadikim, porque a alma deles está em evidência, a espiritualidade deles está revelada, e portanto todas as outras questões mundanas físicas não interferem, não atrapalham, não obstruem nada. E mais ainda, quando eles estão estudando Torá e atividades espirituais, isso faz aflorar mais ainda, isso revela mais ainda toda essa espiritualidade, toda essa energia que eles possuem dentro de si, espiritual. Porém, nos Beinonim, pessoas medianas, pessoas mais comuns como nós, o que se espera de nós é que pelo menos antes do início da atividade espiritual, antes do estudo da Torá, antes da prática da mitzvah, etc., a pessoa tem essa conscientização, tem essa meditação, essa concentração. Isso vai ajudar e vai servir no decorrer de todo o estudo e da atividade que ele vai realizar em seguida. Continua Alter Rebbe e nos diz, וכשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה זו הנ"ל בכל שעה ושעה על כל פנים, כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים לחיות התחתונים, והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה בסוד רצו ושוב שבספר יצירה, עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים. כי בכל שעה שולט צירוף אחד מי"ב צירופי שם הוויה ברוך הוא, בי"ב שעות היום, וצירופי שם Adne בלילה כנודע. Desculpem o texto extenso em hebraico. Mas traduzindo, ele nos diz, até agora ele nos falou que antes do início do estudo da atividade espiritual, da prática das mitzvot, particularmente aqui falando do estudo da Torá, então, antes do início, pelo menos, a pessoa deve ter essa intenção, essa meditação, essa devoção sobre o que ele está prestes a fazer, sobre o efeito espiritual que isso traz e o quanto ele deve depositar a sua alma, toda a sua alma nisso, etc. E que esse preparo é fundamental.
Mas prossegue o Alter Rebbe e nos diz, não obstante, se a pessoa for estudar Torá por muitas horas seguidas, aquele que, Baruch Hashem, né, que ele tem a possibilidade de se dedicar ao estudo várias horas e horas seguidas, então ele nos diz que essa pessoa terá de refletir sobre o conteúdo dessa preparação, entre aspas, dessa preparação espiritual, desse preparo espiritual mencionado acima. Ela vai ter que repetir isso pelo menos de hora em hora. Ou seja, que depois de uma hora, talvez ele está tão imerso no estudo, mas talvez ele mergulhou na análise intelectual talmúdica que está sendo estudada, e às vezes a pessoa pode ficar imersa tantas horas nisso, e de repente ele pode até estar esquecendo. Ele está tão seduzido, tão envolvido com o lado intelectual do estudo da Torá que ele está fazendo, que ele pode se esquecer do aspecto espiritual e divino da Torá. Por isso ele nos diz que de hora em hora ele deve fazer uma pausa para voltar a refletir sobre isso, para voltar a esse preparo, a essa meditação, se concentrando sobre aquilo que ele está fazendo, a Torá, que é algo divino, a sabedoria divina, o que ele está estudando e o quanto ele deve depositar toda a sua alma dentro disso, etc. E ele nos diz por que isso deve ser feito de hora em hora, não só porque talvez a nossa mente se cansa ou esquece, ou de repente a gente pode se envolver com o estudo a tal ponto que esquece a própria essência do estudo, a sua espiritualidade. Ele nos diz que há um motivo cabalístico adicional, porque a cada hora a pessoa deve voltar a refletir sobre isso, porque a cada hora há um fluxo de energia diferente, há um fluxo espiritual divino de energia diferente dos mundos superiores, que emana dos mundos superiores para os mundos inferiores. E a unidade de fluxo de energia da hora anterior, aquela cota, aquela unidade de energia que havia de energia divina reservada para a hora anterior, ela retorna à sua fonte. E agora surge, na hora seguinte, surge um novo tipo, uma nova cota de energia divina, de acordo com o segredo da energia oscilante do mundo, que está constantemente correndo e voltando, na visão, nas palavras de Ezequiel 1, indo e vindo de sua fonte, conforme mencionado também no Sefer Yetzirah, na obra mística, o Sefer Yetzirah. Lá se explica que a energia da hora precedente retorna junto com toda a Torá e boas ações dos mundos inferiores praticadas naquele período. Se diz que existe uma certa energia divina vigorando, vamos dizer, entre as 11 e as 12 horas. Então, no término da hora 11, quando chega a hora 12, antes disso se eleva, retorna à sua fonte aquela energia específica, aquela cota de energia divina que vigorava naquela hora entre 11 e 12 horas, e ela eleva consigo toda a Torá estudada e todas as mitzvot realizadas, toda a espiritualidade produzida nesse mundo entre 11 e 12 é elevada com aquela energia divina quando ela retorna à sua origem, e a partir das 12 começa a vigorar uma outra e nova energia divina das 12 às 13. Então isso que ele nos diz, a energia da hora precedente retorna junto com toda a Torá e boas ações dos mundos inferiores praticadas naquele período, pois cada hora é governada por um anagrama diferente de um dos nomes sagrados de Deus, ou seja, existem nomes de 4 letras, assim como o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, e nisso são possíveis, entre outras, 12 combinações. E cada hora do dia é regida por uma combinação diferente dessas 4 letras. Cada hora é governada por um anagrama diferente de um dos nomes sagrados de Deus. Ele nos fala que, a saber, durante cada uma hora das 12 horas do dia, luz do dia do mundo,
O mundo é governado por um dos 12 diferentes anagramas, uma das 12 combinações distintas do abençoado tetragrama, do nome composto pelas letras hebraicas Yud, Kei, Vav, Kei. Enquanto que de noite, de acordo com a Kabbalah, mundo, a energia vital que rege o mundo, cada hora é governada por um dos 12 diferentes anagramas do nome de Deus Adne, do nome de Deus também de 4 letras, composto pelas letras hebraicas Aleph, Dalet, Nun, Yud, como é sabido nos escritos cabalísticos. Então ele nos diz, já que cada hora, tanto do dia como da noite, é regida por uma energia divina distinta, um outro anagrama, uma outra combinação de um nome divino. Por isso, esse preparo, essa concentração, essa meditação anterior ao estudo da Torá, a prática da mitzvot, quando isso dura algumas horas seguidas, isso deve se repetir de hora em hora, porque a cada hora há um novo fluxo, uma energia diferente. Aquela energia anterior ela já foi e agora veio, voltou uma energia distinta, e esse movimento de vai e vem, por assim dizer, dessa energia vital que dá existência ao mundo e etc. Na verdade isso existe a cada minuto, a cada instante, mas de forma geral isso prevalece a cada hora com uma combinação distinta do nome de Deus. De qualquer forma, concluindo o capítulo, nos diz o Alter Rebbe que com essa preparação espiritual, antes do estudo da Torá, antes da prática das mitzvot, etc., a pessoa deve assim se dirigir à prática espiritual. E aqui existem 2 formas e 2 maneiras, ele vai nos falar. Ou seja, quando a pessoa visa que espiritualidade, visa a proximidade com Deus, então isso pode ser feito de 2 formas. Qual a intenção subliminar por trás dessa atitude? Pode ser ou porque ela, a pessoa, quer se aproximar de Deus, ela, a pessoa, quer saciar sua sede de espiritualidade, ela, a pessoa, quer se ligar e aprofundar sua conexão com Deus. Essa é uma forma, que ainda é uma forma, entre aspas, um pouco egoísta, egocêntrica. A pessoa aqui está visando, tudo bem, a espiritualidade é algo sublime, ligar-se a Deus, mas ele quer ligar-se a Deus, ele quer saciar sua sede de espiritualidade, ele busca a plenitude, etc. Né? E existe uma outra forma, uma outra intenção mais elevada, sublime, mais altruísta, quando ele faz a Torá, a mitzvot, etc. Por quê? Porque ele quer ele quer agradar a Deus, ele quer satisfazer a Deus, ele quer dar prazer a Deus, ele sabe que essa vontade divina, ele quer preencher a sua vontade.